Muito bem, estamos no ar nessa super live de quarta-feira. Espera aí, deixa eu diminuir aqui, senão vai dar delay aqui nas informações. Nessa super quarta-feira, dia 19 de março, uma alegria muito grande a gente poder compartilhar de um bocado de informação super importante. Agradecer, Prosas, pela disponibilidade de estar conosco nessa jornada. O meu nome é Loriberto, vou fazer a minha audiodescrição para cumprir um ritual que eu assumi um compromisso com um grupo de deficientes visuais. Eu sou um homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, aqui mais ou menos grisalho, estou vestindo uma camiseta preta. E no cenário ao fundo eu tenho dois dos meus bonecos, um leão, que é um leão do bem, deixa eu vir aqui, e tem mais também um parceiro aí que representa um professor, né, que faz parte aí, compõe um pouco do cenário daqui. O Instituto Amigo do Leão, que é um dos promotores dessa live, ele nasceu a partir dessa ideia bem interessante de levar conhecimento e fortalecer a cultura de doação aqui, primeiramente no estado de Santa Catarina, e por isso a gente promove ações e temos projetos ligados ao desenvolvimento do terceiro setor, do investimento social privado, e com foco especial para os fundos da criança e do adolescente, também do idoso. E em conjunto com a plataforma Prosas, o Thiago vai se apresentar na sequência. A gente tem aí conjuntamente um projeto muito bacana, que é o Leão do Bem, uma plataforma de transparência, onde nós temos como parceiro a Fiesc, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina. E o propósito hoje dessa live é a gente falar justamente sobre a destinação do imposto de renda diretamente na declaração do imposto de renda. Estamos aí agora, iniciou o processo na última segunda-feira, dia 17, então a gente tem aí já a possibilidade de realizar essas destinações. E vamos tentar aí, na medida do possível, trazer muita informação e também um passo a passo de como você pode realizar esse processo. Tiago, boa noite. Boa noite, Loriberto. Satisfação estar aqui. Reforçando essa parceria de Prosas e Instituto Amigo do Leão, né? A gente já vem conversando aí há mais de 2 anos. O ano passado conseguimos avançar com esse desenho da plataforma Leão do Bem, que a gente quer trazer, inclusive, mais transparência, né, para a execução dos recursos nos fundos da infância, nos fundos da pessoa idosa, mas transparência para quê, né? Então, assim, não é só um fim em gerar transparência, a gente quer que tenha mais transparência para ter mais confiança, para ter mais doações, para ter mais envolvimento da sociedade civil, trazendo soluções para cada uma das localidades, né? Cada um dos municípios, dos estados, e a gente conseguindo aí, em parceria dos cidadãos, dos contribuintes, com a sociedade civil organizada, com as organizações públicas municipais e estaduais, criar soluções inovadoras para a política da infância e da pessoa idosa. Então, tá aqui hoje não falando com foco no portal, mas falando em como a gente faz para arrecadar mais recursos, né? É uma satisfação. Acho que é parte dessa missão aí que a gente está desenvolvendo em conjunto. E aí, Loriberto, preparei hoje um pouco, trazer alguns dados para ver como é que tem vindo essa evolução, falar um pouco desses mecanismos de destinação de recursos. Meu humor não consegue... Se tu me permitir, antes da apresentação, Tiago, eu só queria, assim, Claro. reforçar junto ao pessoal que está nos assistindo, né? Não deixem de seguir cada um dos nossos parceiros aqui, né?
o Amigo do Leão, você vai encontrar o Amigo do Leão no Instagram, você vai ter o nosso site também, Amigo do Leão. Prosas também tem as suas redes, né, Tiago? Podes falar elas aí. A gente temos o Prosas Conecta no Instagram, que lá a gente vai dando notícia de tudo que a gente está fazendo aqui na plataforma. Maravilha. E tem também a Fiesc, que a gente convida vocês a seguirem também. Por lá tem muita informação. Depois, mais para o final, a gente reforça aí as redes sociais dos parceiros. Muito bom. Então, gente, eu vou trazer aqui um pouco de dados, tentar trazer um panorama, né, de como está a evolução dessas destinações, mostrar o tanto que esses valores arrecadados já são relevantes, principalmente para uma política que está muito próximo da assistência social e que nem sempre tem orçamentos tão vultuosos na administração pública de uma forma geral. Então, vou trazer uma apresentação aqui rapidinho e também, acho que para não perder o costume, trazer, e aí sem querer avançar, Loriberto, na sua fala, que vai explicar como que é esse passo a passo, né? Trazer aqui uma pincelada de provocação com os nossos colegas da Receita Federal. Tem um grupo muito envolvido nesse programa, que faz, inclusive, manuais, sensibilização, estão sempre muito dispostos quando a gente procura para fazer esse diálogo, mas, enfim, para variar, no Brasil tem umas regrinhas que precisam ser melhoradas para a gente conseguir exercer de forma plena o que a legislação já nos autorizou. Então, a legislação brasileira já autorizou que a gente escolhesse o destino de um pedacinho do nosso imposto de renda. Só que aí depois as regrinhas para fazer isso acontecer deixam tudo muito complicado e a gente acaba não aproveitando todo esse potencial. Então vamos bater uma bola aqui rapidinho sobre isso. Primeiro é tentar mostrar que poderia ser mais simples, né? Então, assim, no Brasil, essa possibilidade de dedução do imposto de renda da pessoa física, hoje está batendo aí 9% do imposto devido, mas já chegou a ser 12%, já teve uma legislação lá em 95 que chegava a falar em 12%, então... e a gente tem isso dividido entre vários programas, então pode ter destinação para cultura, para o audiovisual, para reciclagem, para a infância, para o idoso, para o esporte e para a saúde na área da oncologia e da pessoa com deficiência. E essa destinação ela pode acontecer ao longo do ano, então como a gente está falando agora sobre o exercício, né, de 2024, então ela poderia ter sido feita ao longo de 2024, que chegaria nesse total de 9%, ou ela pode ser feita agora na declaração. E aí na declaração o limite é 6%, porque só infância e idoso jogam essa parte do jogo. Os outros mecanismos ficaram de fora. Quem queria destinar parte do imposto de renda para a cultura, para o esporte, para a reciclagem, para a saúde, tinha que ter feito ano passado. Ou pode fazer esse ano, mas o que fizer esse ano só vai entrar na declaração do ano que vem. Então, sim, gente, para fazer essa tabelinha aqui já é complicada, então a gente começa perdendo aqui quando a gente tem que explicar demais. Então, sim, uma primeira a lição é que podia ser tudo muito mais simples. E aí a gente vê o potencial dessa história, né? Eu não identifiquei, não consegui achar os dados dos últimos 2 exercícios, mas aqui em 2022 dá para a gente ter uma noção clara disso, né? O total do imposto devido por pessoas físicas que fazem a declaração completa foi de 195 bilhões de reais. Então a gente chega em um potencial de 6% disso na casa de 12%. Aquele 9% quase ninguém consegue chegar lá, é muito complicado, então vou ficar nos 6%, quase 12 bilhões de reais que poderiam ser destinados por escolha do cidadão, né, do contribuinte. Mas a verdade é que, olhando os dados de 2022, só 424 milhões, só esse foi o valor total que os contribuintes exerceram esse direito, né?
então um aproveitamento de só 3,6%, muito pouco próximo do potencial, né, de 12 bi, a gente conseguia aproveitar só 3,6%. Mas a notícia boa é que, ao longo desse período, e aí eu mostrei lá, né, que tem uma parte que você pode destinar recursos ao longo do ano ou esperar para fazer na declaração no ano seguinte. Na declaração, gente, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. O Loriberto vai mostrar, o próprio sistema calcula o limite que você tem para fazer essa destinação e tal. Então, o que a gente tem observado é que, ano a ano, isso aqui são as doações para fundo da infância, elas estão subindo, elas estão crescendo consideravelmente. Bateram ano passado 222 milhões, com um crescimento de 27% em relação a 2023. Enquanto as doações ao longo do ano elas vão caindo. A partir do momento que o contribuinte achou uma forma mais fácil de fazer, ele foi para a forma mais fácil. E isso é regra básica da captação de recursos, né? O processo de doar precisa ser simples. Então, assim, na declaração é muito mais simples, muito mais tranquilo e num momento muito mais adequado, que é o momento da declaração, né? Então, a gente vê esse crescimento aqui, é muito claro. Mas uma curiosidade é que a infância vem recebendo mais adesão e quando a gente compara, os fundos do idoso eles estão sempre atrás. Então, quem vai doar no ato da declaração pode doar 3% para a infância, 3% para o idoso. Mas muita gente está ficando só na infância e a gente está perdendo aí uma oportunidade, né? Nos últimos 5 anos, foram 733 milhões destinados para fundos da infância e 441 para idoso. Então, pouco mais da metade. Então, assim, idoso aqui perdendo, os fundos do idoso perdendo perdendo 44% do potencial, né? A notícia boa é que em 2024 esse aproveitamento foi um pouco melhor, idoso chegou aqui na casa dos 70% do que foi para a infância. Mas ainda é uma oportunidade, né? Eu sei que a causa da infância ela costuma mobilizar mais, mas acredito que a nossa política para a pessoa idosa no Brasil ainda é muito deficiente. Nossa infraestrutura para acolhimento de idosos está longe de atender a população idosa que a gente tem hoje. Se a gente projetar para daqui 20 anos o tanto que a nossa população vai envelhecer, a gente está muito atrasado. Então fica aqui o apelo para quem olhou para a infância para fazer a destinação, lembrar também da pessoa idosa. E aí eu levantei aqui quais foram os fundos que mais receberam. E já estava tirando uma conclusão até um pouco precipitada, mas o que me chamou a atenção? Primeiro aqui, olhando para a infância, dos 20 fundos que mais receberam, todos acima de R$1 milhão no ano. O Fundo Nacional aqui destaca entre os primeiros, não o primeiro, mas entre os primeiros. Depois, 2 fundos estaduais, aí um destaque muito grande aqui para Rio Grande do Sul, e depois a gente ainda tem aqui o estadual de São Paulo com R$2 milhões. E me chamou a atenção, eu esperava até identificar mais fundos estaduais, pela capilaridade, né, por ter aí receber aportes de várias, né, do estado inteiro, e a gente acabou tendo uma concentração grande aqui nos municipais. Quando a gente consolida aqui um destaque grande, 37 milhões desses 73, né, pegando só os 20 maiores, para o Rio Grande do Sul. Eu já estava muito numa ideia, até comentei com o Loriberto, o Rio Grande do Sul está muito avançado, e aí a gente lembrou, ele me lembrou da tragédia que teve o ano passado e que acabou tendo uma comoção e uma doação importante para lá. Depois tem que analisar os dados de 23, 22, para entender se é só de fato a tragédia ou se tem outros motivos. Mas o ponto que mais me chamou a atenção nessa lista dos 20 fundos que mais receberam recursos é identificar municípios de 50 mil habitantes para baixo. Então, aqui, eu até resgatei aqui a população Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, tem 52 mil habitantes, Cachoeira Paulista, em São Paulo, com 30 mil habitantes,
Roca Salles, com 11 mil habitantes, recebeu mais de 1.600.000, e Eldorado do Sul, com 1,5 milhão, Eldorado tem 41 mil. Então, às vezes, os municípios olham e podem pensar que talvez seja só para a capital ou só para um fundo estadual, mas está claro aqui que vários municípios de menor porte, com uma arrecadação que já é considerável, R$1 milhão por ano, vai ajudar a fazer a diferença ali e apoiar organizações da sociedade civil daquele município. E esse panorama não é muito diferente quando a gente olha para a área do idoso. A gente também aqui identificando, e aí só um fundo estadual, de novo, Rio Grande do Sul se destacando muito. De novo, temos que olhar 2023, 2022, depois esperar os dados de 2025, para entender o quanto que a tragédia impactou nessa comoção e nessa arrecadação, mas, de fato, o Rio Grande do Sul se destacou ano passado, seguido de Porto Alegre, Canoas. Então, assim, uma concentração grande aqui no Rio Grande, 10 dos fundos que mais receberam destinação ano passado no Rio Grande do Sul. E, novamente, municípios de menor porte, a Primavera do Leste, Roca Salles e Cachoeira Paulista se repetindo aqui, mas Santo Cristo também no Rio Grande do Sul, com 15 mil habitantes, se destacando, com mais de R$1 milhão recebido em destinação. Então, assim, reforçando, nossa ideia agora é trabalhar um pouco mais esses dados, depois publicar, deixar isso de fácil acesso para os municípios conseguirem ver as boas práticas, né? É importante a gente entender, tá, vamos tirar a questão da tragédia do Rio Grande do Sul da frente, mas pensando talvez o que Primavera do Leste, que é um município de 50 mil habitantes, está fazendo, quais são as práticas lá que levaram à mobilização de R$3 milhões. Curitiba sempre aparece muito bem posicionado no Paraná, tanto no Fundo do Idoso, quanto no Fundo da Infância. Aqui no Fundo da Infância, Curitiba, o destaque, R$9 milhões, com valores muito acima de capitais com uma população semelhante. Então, olha, Curitiba 9 milhões e Belo Horizonte 2 milhões. Chama atenção a arrecadação que Curitiba, que aí não tem a influência da tragédia lá do Rio Grande do Sul, conseguiu atrair. Então, a gente tem que começar a aprender com essas boas práticas de mobilização para a gente fazer esse debate, e a cada ano seguindo aquele crescimento lá, 20%, 30%, 40% de ampliação ano a ano, que vai ficando cada vez mais relevante esse mecanismo de financiamento de ações locais de políticas públicas para a infância e para o idoso. Para não perder o costume só de dar uma reclamadinha no final, eu quero registrar um ponto aqui, são 2 minutinhos. Um o imposto de renda ele é arrecadado de forma antecipada. Então, esse aqui é o dado de 2022. Se a apuração final da Receita chegou em 195 bilhões de imposto devido, ela já tinha arrecadado 197 bi ao longo do ano. Então, o padrão é ter arrecadação primeiro e aí na declaração acaba tendo a restituição. Só que chega na hora da declaração, e aí o Loriberto vai explicar, a gente acaba tendo que imprimir uma guia e fazer o pagamento antes de ter a restituição. Isso, para mim, configura uma dupla antecipação. E eu entendo que esse é um mecanismo que teria total condição da Receita Federal rever os normativos e rever esse formato da destinação, que seria muito mais atrativo para a população a comparecer. Então, uma brincadeirinha aqui é como se alguém que deve 10 mil de imposto, mas já antecipou 11 mil, logo tem 1.000 a restituir, e queira destinar R$600, 300 para cada fundo, ele tem que primeiro destinar essas 2 guias de 300 para aumentar a restituição para 1.600. É algo que não faz sentido. Sim, Receita, você já tem R$1.000 meu. Eu quero destinar 6% do que eu já paguei.
eu não deveria precisar fazer um novo depósito para só depois ter restituição. Então, isso deixa para a gente aí uma oportunidade de uma agenda tanto legislativa como uma possibilidade de ajuste dos procedimentos da Receita Federal que tornariam esse processo mais fluido e tornariam mais fácil para a população aderir. Então, vou parando por aqui, vamos ver com o Loriberto como é que está o software da Receita esse ano. Ele vai dar uma aula para a gente de como operacionalizar esse processo de destinação de recursos. E, ao final, a gente pode tirar alguma dúvida aí, se acaso tiver no chat aqui da transmissão. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bem, muito bem. São números que, assim, nos impactam, né? E, de fato, assim, o destaque do Rio Grande do Sul, a meu ver, tem uma relação com a tragédia ocorrida na enchente, né, que houve toda uma mobilização, e a gente vê municípios ali, se eu não me engano, Eldorado e Roca Salles, que foram assim extremamente afetados, né, e tiveram um destaque ali na arrecadação, né, mas a conferir, né, quem sabe adiante a gente faz confirma, né, essas informações. Gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui, o programa do Imposto de Renda 2025. Eu vou pedir desculpas porque ele vai aparecer pequenininho para vocês, mas eu juro que eu tentei melhorar aqui e não consegui. Opa, peraí. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, vai dar para ver melhor aqui a tela e os campos, né, que a gente vai utilizar. Eu estou utilizando aqui um contribuinte teste para que a gente pudesse fazer algumas simulações, trabalhar um pouquinho dentro do programa, né? É um contribuinte que tem um dependente, um filho, e esse dependente, vocês vão ver que depois ele estará, ele faz parte também da composição das despesas dedutíveis. Então, atribuir aqui uma remuneração em torno de R$15 mil por mês para esse contribuinte, totalizando aqui R$180 mil no ano, com desconto de contribuição previdenciária oficial e com um imposto já retido na fonte em 2024, aqui no caso, né, no exemplo, de R$20 mil. Vai ter outras deduções aqui que eu vou mostrar na sequência, mas a gente já consegue identificar aqui que esse contribuinte ele pode e deve fazer aqui a sua declaração pelo modelo completo, ou oficialmente pelas deduções legais, né? Então você tem aqui a situação dele atual, não fazendo absolutamente nada, lançando as suas informações e realizando a entrega da sua declaração. Então ele ainda ficou aqui com um saldo de imposto a pagar. Bom, vamos ver como é que chega nesse valor dos R$5 mil. Então, esse contribuinte, ele tem... Deixa eu ir baixando aqui. Esse contribuinte, ele realizou, no exercício de 2024, alguns pagamentos que são as parcelas que ele consegue deduzir do seu imposto. Eu vou abrir um ou outro aqui só para exemplificar, mas despesas com instrução, né? Você tem essa possibilidade de fazer a dedução. Nesse caso aqui foi informado o titular, mas o dependente também teve esse código 01 que representa despesa com instrução. Então, os dois tiveram despesa com instrução, cada um com 12 mil. Depois vocês vão ver que a dedução, na verdade, ela é bem menor, porque existe uma limitação de dedução nessa rubrica. Temos aqui também uma despesa com saúde, o código 10 é o médico, então R$3 mil pelo titular. Plano de saúde do titular também, o código 26, aqui também aleatoriamente eu coloquei valores, né, para que a gente pudesse realizar essa simulação. E ele também teve contribuição para a previdência privada, também código 36,
Aqui existe uma limitação máxima de até 12% do rendimento, então também atribui aqui um valor para exemplificar. Ele não realizou nenhuma doação durante o ano de 2024, ele poderia ter feito, né? Depois a gente faz uma simulação aqui também, para verificar como isso mexe no valor final aqui do saldo, né, do imposto a pagar ou restituir. Tá? Então, antes da gente partir para as telas da destinação, de como você pode fazer isso, eu quero mostrar aqui bem rapidamente como ficou a situação. Aqui eu vou ter que aumentar de novo, aí, para conseguir mostrar para todos. Tá? Então, rendimentos tributáveis, aqui é um resumo de como se comportou essa declaração, o rendimento recebido pelo titular. Depois as deduções, então nós temos a previdência oficial, ela fica, obviamente, também limitada ao teto máximo, né? A contribuição à previdência complementar, previdência privada, então aquele 12 mil reais que eu tinha informado lá nos pagamentos. A dedução por dependente, então ele tem um dependente, tem direito a essa dedução de R$ 2.275. E aqui percebam a despesa com instrução. Veja que dos 24 mil, ele pode deduzir 7.123, que é o teto ainda dividido por 2, então 3.500 e pouquinho para cada um dos que tiveram essa despesa. E despesa médica, então, ela não tem uma limitação, né? Aqui, então, foi somado tanto o que ele pagou lá para o médico, quanto também para o plano de saúde. E a partir disso, a gente vai começar a olhar, e essa é a tela talvez a mais importante para fins de análise e cálculo do quanto cada um de nós, contribuintes, pode realizar de destinação. É a partir dessa tela que a gente tira aqueles percentuais que o Tiago trouxe para nós, lá no comecinho da live, né? Aqueles até 9% possíveis, que é um resumo da base de cálculo do imposto devido. Então, aqui é importante a gente destacar que o cálculo para efeitos da destinação, ele ocorre sobre esse valor aqui, o imposto devido, ou melhor dizendo, esse daqui, tá, gente? Imposto devido. Aqui no caso é o mesmo porque não houve dedução de incentivo. R$ 25.944. Então, isso significa que esse contribuinte exemplo aqui que a gente está utilizando, ele pode destinar um valor de até R$ 1.556, ou seja, os 6% possível agora na declaração, ele é calculado sobre esse valor, e não sobre o que é saldo a pagar. Tá? A dedução aqui, né, o imposto a pagar, não é sobre esse valor, mas sim sobre aquilo que ele gerou. O imposto gerado, o imposto devido, que a gente chama, é uma linguagem fiscal, contábil, né? Mas é importante que a gente visualize isso dentro da declaração, de que forma isso se comporta. Então, o imposto que esse contribuinte ele gerou no ano de 2024 foi de R$ 25 mil. Como ele já teve retenção na fonte de 20 mil, então ele ficou ainda com esse saldinho aqui de 5.944 a ser recolhido em DARF ou parcelado, enfim, a partir de 31 de maio. Né? Muito bem, mas o que nos interessa é saber a respeito de como fazer a destinação diretamente na declaração. Destinação, aqui você vai encontrar a expressão doações diretamente na declaração, elas são equivalentes, o efeito desse dinheiro indo para os fundos é o mesmo. Tá? Então eu vou clicar no menu, vou clicar aqui em doações diretamente na declaração, e ele vai me abrir então a possibilidade de fazer as destinações. Então vejo que eu tenho aqui duas abas, uma criança e adolescente e a outra pessoa idosa, que justamente vai me permitir fazer a seleção para os fundos. E Tiago, ele levantou muito a questão, mostrou aqui a diferença que existe entre
os dois fundos, a destinação, né? Onde um está longe ainda, do idoso está longe de ser equiparado ao da criança e adolescente. Eu deduzo, Tiago, e aos que estão nos ouvindo e vendo aqui, de que o problema está aqui, que a pessoa não se atenta de que existe essa aba da pessoa idosa. Acaba preenchendo tão somente esse campo da criança e adolescente. Depois gera o DARF e acaba recolhendo apenas para este fundo. E o processo, gente, é muito simples, é muito tranquilo, tá? Você vai aqui em novo, vai selecionar uma nova doação e o próprio programa, vejam que ele vai identificar para você, tá, quanto é possível fazer de destinação, valor disponível que você pode utilizar. E aí você vai selecionar se você quer deixar para o fundo nacional, para o fundo estadual ou para o municipal. Essa é uma decisão de cada contribuinte, né, para onde ele vai realizar essa destinação. A gente recomenda, claro, que fique direcionado ao município, porque é a unidade mais próxima de você, né, com a qual você pode acompanhar a execução dos projetos ou como esse recurso ele vai chegar na ponta na execução de projetos, seja em projetos próprios do Conselho de Direitos ou então entregue, né, para projetos apresentados por organizações. Então, se eu optar pela opção do municipal, ele vai me pedir mais algumas informações. Então, são alguns cliques até que você concretize isso. Mas é de extrema importância. O Tiago também trouxe dados em relação ao potencial e a gente está muito longe de alcançar esse potencial. Então, tem muito dinheiro que ainda está na mesa que não está sendo utilizado, né? Então, aqui é uma forma de nós, enquanto contribuintes, fazermos a nossa parte, né? Em vez de muitas vezes, né, reclamarmos que nada está sendo feito com o tanto de tributo que a gente paga, aqui a gente tem essa possibilidade de deixar um pouquinho dele, pelo menos, né, mais próximo de uma execução possível e que a gente pode acompanhar. Então, eu tenho esse saldo de 778,33, eu vou selecionar para qual unidade da federação eu quero realizar a minha destinação. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui Santa Catarina e vou pegar o município. Veja que estão todos os municípios que têm fundos, tá? Eles estão listados aqui. Tá? Em Santa Catarina, a gente tem uma particularidade que todos os municípios eles têm fundo. Então, fica fácil aí você escolher para qual deles mandar. Eu vou escolher mandar para Blumenau. Poderia utilizar o valor total de 778, mas eu vou dividir um pouco. Vou mandar R$ 500 para o fundo de Blumenau. Bom, mas eu ainda fiquei com um saldo de R$ 278. Eu posso fazer novamente o processo, selecionar aqui um outro estado. Vou aproveitar aqui que Prozas está situado em Minas Gerais. Tiago, agora, se tu puder só me dizer no chatzinho nosso aqui, me dá o nome de um município aí para o qual a gente vai fazer a destinação. Ou posso ir por qualquer um aqui? Governador Valadares, beleza. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui. Governador Valadares, ok, selecionei. E vou colocar o saldo que restou aqui disponível para essa doação, tá? 278,33, dou ok. Se eu quiser inserir uma nova doação, veja que eu não tenho mais disponibilidade. Ou seja, todo aquele recurso possível eu já estou fazendo aqui a destinação. E agora, gente, eu vou para o fundo da pessoa idosa e faço exatamente o mesmo processo. Tá? Vocês vão perceber aqui que eu tenho, de novo, R$ 778. E aqui é importante a gente
dá esse destaque. No momento da declaração, a gente tem a possibilidade de mandar 3% para cada um dos fundos, limitado aos 6% que o Tiago apresentou antes também. Então, os primeiros 3% eu já encaminhei para o Fundo da Infância, para 2 municípios, e agora o do idoso, eu posso, por exemplo, mandar para o estadual. Vou selecionar o estado, vamos pegar aqui Rio Grande do Sul, e posso fazer a destinação integral para lá. Veja que a partir do momento que eu informo o valor integral, o meu saldo ele fica zerado para essa doação. Tá? O que eu acabei não falando aqui para vocês, mas se vocês perceberam, esse valor aqui de dedução, de imposto a pagar, ele mudou. E eu quero voltar lá no resuminho da declaração, novamente, do cálculo do imposto, para mostrar como que a coisa acontece internamente no sistema da Receita. O imposto devido, aquele sobre o qual nós vamos calcular o tanto que a gente pode fazer de destinação, ele permanece aqui, os 25.944. A diferença é que a partir do momento em que eu lancei aqueles fundos e informei o valor que eu estou destinando para eles, vai trazer para esse campo de dedução, de incentivo, o valor total que eu atribuí lá na aba de destinação direta, tá? 1.556. Por consequência, eu terei um novo imposto devido, que esse sim vai ser agora para efeitos de pagamento ou restituição para a Receita Federal. Considerando que eu tive lá os 20 mil, ainda me restaram 4 mil reais a serem pagos para a Receita de forma em parcela única ou ainda de forma parcelada. Bom, terminou? Não, não terminou ainda. Agora a gente vai fazer a entrega, né? Mas depois eu preciso fazer a impressão das guias. Essas guias elas precisam ser recolhidas. Recapitulando, se eu não tivesse feito a destinação, eu teria aqui 5.944 para pagar, porque eu não teria essa dedução. Fazendo a destinação, eu deduzo deste valor, mas ele tem que ser pago também, e a diferença é o que eu vou recolher para a Receita Federal. Então, o próprio programa, ele me permite que eu faça a impressão desses DARFs. Tá? Eu não vou conseguir gerar eles aqui agora, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, vai dar sim. Tá? Vamos ver se eu consigo trazer ele para a tela também. Não estou conseguindo trazer para a tela. Eu teria que compartilhar um outro. Mas, enfim, ele vai me trazer o DARF que eu vou realizar o pagamento. No caso, ainda vai acontecer da seguinte forma. Vocês lembram que para o Fundo da Infância eu selecionei dois fundos diferentes, né? Então eu terei, nesse caso, 2 DARFs para o Fundo da Infância, para ser recolhido, e eu ainda tenho o DARF do idoso também para fazer. Eu sempre vou ter que selecionar aqui a operação que eu vou estar fazendo. Tá? É muito importante se atentar a esses detalhes. DARF, doações diretamente na declaração para o ECA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e para idoso também. Tá? E caso eu opte aqui depois, né, na questão daquela diferença dos 4 mil, eu posso então fazer aqui o parcelamento, vou parcelar aqui em 8 vezes, que é o máximo possível. Posso optar em fazer débito automático e realizar também o pagamento destes valores. Tá? Bom, essa é a situação de quem tem imposto a pagar. Agora eu quero simular com vocês se a pessoa tem imposto a restituir. Eu vou excluir aqui as nossas doações para a gente fazer de novo e acompanhar aqui nesse quadro resumo como fica esse comportamento. Tá? Gente, aqui é tudo simulação, são dados fictícios, tá? Só para a gente poder exemplificar. Eu vou voltar aqui no informativo que eu fiz desse contribuinte
E ao invés de ele ter aqui o imposto retido na fonte de 20 mil, eu vou colocar aqui o imposto retido na fonte de 28 mil. Tá certo? O que que acontece? Esse contribuinte ele continua na situação de fazer a declaração por deduções legais, pelo modelo completo, e ele vai ter aqui, se ele não fizer absolutamente nada, ele tem aqui uma restituição de R$ 2.055,46. Tá? Então, caso ele venha novamente aqui, caso não, a gente quer que ele vá até essa aba das doações, né? Vou me corrigir aqui. Ele vai fazer o mesmo processo, vai selecionar, vai aparecer o saldo que ele tem, saldo disponível para ele fazer a doação, 778. De novo, aqui eu vou, para simplificar, eu vou colocar como sendo o nacional, mas o processo é o mesmo. Se ele fosse municipal, ele ia selecionar a unidade da federação, o município e o valor que ele faria a destinação. Para o nacional, então, aqui eu vou fazer o mesmo exercício, tá? Vamos fazer 500, veja que ele vai ficar um saldo aqui de R$ 278. Então, eu ainda posso mandar uma parte para o nacional, mandar uma parte para o estadual e mandar para municípios também. A diferença é que eu vou ter uma série de DARFs depois para fazer o recolhimento, mas nada impede que você faça dessa forma. Olha só, o que aconteceu aqui já no meu resultado. Tá? Já aumentou o valor da minha restituição e depois eu vou mostrar no resumo o porquê isso acontece. Tá? Pessoa idosa, vamos fazer a mesma situação, vamos lançar para o nacional. Olha aqui do ladinho, tá? Percebam, 2.833, e agora eu vou lançar o valor aqui, ó, 778,33, que é o valor disponível. O meu valor pulou para R$ 3.612. Como assim aumenta a minha restituição? Isso é muito legal, e de novo eu reforço assim que não é uma mágica, né? Mas é importante a gente conhecer esse processo. Vocês lembram lá do nosso imposto devido já desde o comecinho, quando a gente começou a trabalhar dentro do sistema, né? Os 25.944. Se eu não tivesse feito nenhuma destinação, eu teria lá os meus 2.000 e pouquinhos reais para restituir. Mas como eu fiz aqui a dedução de incentivo, esse valor diminui da minha base, do meu imposto devido, ele vai ficar menor, e por consequência, a minha restituição será maior. É uma poupancinha, que eu estou atribuindo aqui. Eu faço a destinação para o fundo que eu desejo, no caso da restituição, e eu ainda vou receber esse valor de volta, corrigido, dependendo do mês, né? Mas eu recebo ele corrigido pela atualização da Selic. Então, acaba sendo até um bom investimento, né? A Selic, ela está bem elevada, nós temos aí essa possibilidade. Tá? Uma outra informação que eu também acho que ela é pertinente, eu vou excluir de novo esses valores aqui, para mostrar que eu tenho aqui um campo específico para aquelas doações que eu fiz no decorrer do ano calendário. Então, eu tenho aqui várias possibilidades de informação. Então, por exemplo, se você fez uma doação para um projeto da área cultural, incentivo à cultura, eu vou selecionar aqui o código para o qual vai ser, então, feito esse encaminhamento, né? Ou para o qual eu fiz o depósito. Aqui é muito importante eu ter essas informações à mão, né? Via recibo ou então documento que o proponente me encaminhou. Eu preciso informar o CNPJ, o nome do produtor, o nome do projeto junto ao Fundo da Cultura e o valor que foi pago. Então aqui eu vou colocar um valor aleatório de R$300 e vocês vão perceber que também vai ter alteração no meu imposto a restituir. Tá? Olha só, ele já aumentou em função dessa informação que eu prestei. Também você fez lá uma doação para um projeto do desporto, da Lei de Incentivo ao Esporte, código 43,
você também precisa informar o CNPJ e o nome do proponente do projeto e o valor. Vamos colocar mais R$300 aqui para efeitos de demonstração, tá? Então, eu tenho aqui já, até o momento, 2.655 por conta dessas duas informações que eu prestei, tá? Vou lá no meu resuminho e vou verificar que já aparece aqui na minha dedução de incentivo os R$600 que eu fiz para cada um dos projetos das leis de incentivo atribuídas até então. Então veja que já houve aqui uma diminuição do meu imposto devido. Será que eu ainda posso fazer a destinação diretamente agora na declaração? Vamos dar uma olhadinha lá, doações diretamente na declaração. Primeiramente, criança e adolescente. Vou selecionar. Opa, eu ainda tenho a possibilidade de fazer um valor. Então, vamos lá, vamos atribuir aqui 778,33 e vamos lá para a pessoa idosa 437,78. Percebam que houve uma diminuição aqui dos valores, até em função do que eu já atribuí antes para os projetos de lei de cultura e também o desporto, tá? Então tá aí, eu consigo ainda assim utilizar, desde que esteja dentro do limite, obviamente, né? Eu consigo fazer a destinação para os fundos também. Quando é que esse processo ele não é possível, tá? Vou voltar num deles aqui e vou colocar um valor de R$2.000. O próprio programa, opa, que pena que não apareceu aqui para vocês. Mas o próprio programa ele vai trazer um quadro e vai te dizer assim, olha, você não pode doar todo esse valor ou não poderia doar todo esse valor porque extrapolou o limite legal, tá? Mas eu vou deixar o valor lançado, até porque houve esse aporte, né? Então eu preciso lançar ele para fins de informação junto à Receita, ao cruzamento de dados que é feito, para mostrar aqui para vocês que o valor máximo da dedução do incentivo ele ficou reduzido, né, por conta do limite, do teto, né? Aqui é importante só destacar, antes a gente tinha 1.500 e poucos reais, aqui tem um 816, porque a lei de incentivo ao esporte, ela carrega mais 1%. Tá? Então a gente chega aqui a 6% mais 1% por conta do esporte. Então a gente tem aqui esse montante, e só que os 2.000 que eu aportei, eu não estou conseguindo aproveitar ele de forma integral. Então é muito importante a gente observar esses detalhes, tá? De novo, né, nesse caso, como é restituição, eu não preciso, aqui no caso sim, né, se eu tivesse aqui a doação, deixa eu mostrar aqui, né, criança e adolescente, quando eu vou dar o clique para fazer, vai aparecer o valor zerado do meu disponível para realizar a doação, porque eu já consumi todo o meu limite possível de dedução, tá? Então, o que acontece é isso, gente. A gente tem que... É um processo que ele é relativamente fácil, tá? A gente só precisa ter uma atenção na hora do preenchimento. E, claro, a gente recomenda, sempre que possível, né, busque auxílio com algum contador que tenha condições de fazer essa checagem para você, né? Se você fizer sozinho, não tem problema, você pode fazê-lo também, observando sempre, no caso, as duas abas, né, criança, adolescente e pessoa idosa, para fazer a destinação para os dois fundos, escolhendo, né, a destinação, município, estado, ou mesmo o nacional. Nacional é um só, óbvio, né, mas estado e município você pode escolher da sua preferência, só lembrando de fazer depois os DARFs. E aí tem uma outra questão que também ela é muito importante, e eu vou parar aqui agora o compartilhamento. Uma informação que ela é muito importante é com relação ao pagamento
do DARF. Ele tem um prazo para ser realizado, que é o último dia útil do mês de encerramento das declarações. No caso, este ano será 31 de maio, o último dia útil para realizar os pagamentos. Tá? Então, é muito importante você ter essa atenção, porque se você não realizar o pagamento do DARF no dia 31, a partir do dia 1º você passa a ser devedor do imposto. Tá? Porque veja que na simulação foi demonstrado que essa destinação ela fica, ela diminui do valor que você teria a pagar para a União, né? Então você acaba, se não fizer o pagamento da destinação, você acaba sendo devedor da União, e aí, gente, multa, juros, não tem perdão, tá? Então atentem-se a esses prazos, né? Ideal é que quando você já realizar a entrega, você já faça, né, os devidos pagamentos e deixa tudo resolvido, tá? E outra informação importante é que esse dinheiro ele vai para os fundos, tá? Os fundos depois, né, conforme a legislação, eles vão abrir editais de chamamento para que as entidades possam apresentar os seus projetos e receber o recurso do fundo. Tá? Pelo programa, não é possível, tá, fazer a destinação diretamente para alguma entidade, tá, para algum projeto. Tá? Antes eu mostrei ali para quem fez para a cultura, fez para o esporte, é porque isso ocorreu no ano anterior. Então ali sim você fez diretamente para alguma organização, para algum projeto em específico. Agora aqui na declaração, apenas para os fundos, e o dinheiro de lá, então, mediante editais, eles vão para as organizações que vão executar. Tá? Dando uma olhadinha no chat, temos aí uma pergunta, essa era uma delas, né? Deixa eu ver ali, a Caroline perguntou sobre pessoa física. Sim, essa hoje é específica para pessoa física, embora a jurídica, o regramento ele é muito semelhante em relação ao aproveitamento fiscal, né, com outros percentuais, mas também o que vai para fundo é via edital que depois é distribuído. Tá? Também haverá um treinamento para PJ, a gente vai ter que discutir isso, né? Tiago, depois a gente avalia a possibilidade. Posso dizer assim, pelo amigo do Leão, que a gente tem interesse em trabalhar isso também e trazer também informações relacionadas à PJ e as organizações que vão em busca das PJs para buscarem aí os seus recursos. Tá? Bom, de forma geral é isso que é relacionado ao programa do Imposto de Renda. Procurei ser o mais didático possível, né, para que vocês possam fazer e rever essa live quantas vezes vocês quiserem, aprendam e também repassem isso, né? É muito importante repassar para os seus contadores, para que eles também tenham essa informação, tá? Infelizmente, a gente ouve muitas vezes que os contadores não ajudam muito nesse processo, por conta desses cliques que precisam ser realizados, tá? Mas esse processo ele vai muito além do clique, da geração de uma guia de pagamento, tá? Mas é o resultado que isso terá, né, ao final, quando esse recurso estiver sendo utilizado. Sim, a Luciana colocou sobre imposto a restituir, sim, precisa realizar o pagamento, você antecipa, né, o pagamento e depois você recebe de volta, como eu falei, corrigido pela Selic. Tá? Legal, Tiago está por perto aí, Tiago? Estou aqui só acompanhando os detalhes. Esse comentário da Luciana é o ponto que eu falei lá no começo, assim, que poderia ser mais simples, né? Se a Receita entende que você já tem a restituir e ela mesmo simplesmente só aceitasse a indicação, né?
Enfim, em algum momento já ouvi falar que tem uma lógica, tem um sentido, eu nunca consegui entender exatamente qual. Acho que é um ponto que é isso, né? A gente tem que explicar para todo mundo, tentar ser o mais didático possível para a gente aproveitar na forma que está, mas sempre que puder também defender que fique mais simples, que fique mais fácil para a gente mobilizar mais gente em prol dessas causas. Sem dúvida. Só sobre PJ, esse realmente é um passo que a gente pode avançar. A gente fez uma pesquisa o ano passado que com cerca de 16 mil CNPJs identificou mais de 10 mil CNPJs que ainda não usam os incentivos para a cultura, para esporte, para a infância, para o idoso. Então, um total de 3 bilhões de reais que poderiam ter sido destinados em 2023 e que as empresas ainda não estão operando os mecanismos. Então, a gente também está nessa cruzada de sensibilizar essas grandes empresas para apoiar o desenvolvimento social nos seus municípios, nas suas regiões. Mas é um processo interessante, né, Tiago? Hoje, inclusive, pelo canal que eu tenho, vou fazer um jabazinho aqui, né? Dádiva e Gratidão, também no YouTube. A gente gravou hoje, junto com parceiros, o Wilson Reginato Júnior, que também é do Amigo do Leão, mais o William Piotto, que é do Hospital Jaraguá, e mais um contador de uma empresa, de uma indústria têxtil aqui da cidade de Blumenau. Nós falamos justamente, né, o Robson, nós falamos justamente sobre a questão da PJ, a importância da PJ. Então, daqui a pouco vai estar no ar também, para contribuir um pouquinho, né, para que vocês, né, os que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar aí para frente também possam entender que é um mecanismo que ele precisa ser utilizado, imensamente, né? Tá aí, nós temos muito dinheiro na mesa ainda para buscar, né? É isso. Que legal, gente. Bom, agradecer, né, mais uma vez, Prosas aí, que foi a nossa casa hoje dessa live, né? Aqui no canal do YouTube. Em nome do Amigo do Leão, agradecer a Prosas, também a Fiesc, que é parceira nesse projeto todo que nós temos. E para você, né, não deixe de seguir, tá no chat ali os Instagrams dos parceiros, do Amigo do Leão, do Prosas e também da Fiesc, né? Vão nos seguindo por lá, vai ter muita informação rolando por lá também, né? E esse acompanhamento ele é extremamente importante. Prazo da declaração iniciou agora dia 17, vai até 30 de maio, tá? Não é dia 31, é 30 de maio. O pagamento é dia 31 de maio, mas o prazo final é no dia 30 às 23h59, tá bem? E é isso. Acho que vencemos aí dentro do prazo proposto, né, de 1 hora. E deixo aí o meu abraço e meu agradecimento aí a toda a equipe. Também aos que estão nos bastidores aqui, nos dando suporte, né, Tiago? A equipe do Prosas aí que nos alimenta aí com dados e informações também do que está rolando. É isso aí, gente. Loriberto, valeu. Mais um trabalho conjunto aí, de muitos que ainda vem. E obrigado a todo mundo que acompanhou, a equipe aqui, o Marcos, a Carol, que deram apoio para a gente fazer essa transmissão. E em breve a gente vamos pensar aí outros bate-papos que a gente possa colocar aqui no ar. Vamos lá. Com certeza. Valeu, gente. Até.